Deus. Estamos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 7, que tem o título Não retribua pelos padrões humanos. O tema da lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Nesta feita estamos aqui, nosso irmão Evandro, membro aqui da Assembleia de Deus Nossa Senhora da Glória, formando agora em Teologia. No dia 28 teremos agora a nossa formatura, do ensino médio de Teologia, e desta feita ele vai nos ajudar aqui nessa lição, vai dar a sua contribuição para que nós possamos juntos construir esse aprendizado. Que os irmãos possam se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo para que esse trabalho possa alcançar outros professores. O texto áureo da nossa lição é: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. A verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Bem, então vamos falar sobre a questão aqui da vingança, a questão também do amor. É um padrão que Cristo requer de nós, como súditos do reino, de viver, não odiando e não retribuindo, querendo se vingar em qualquer ofensa, em qualquer situação, já de pronto querer vingança. Isso não cabe ao cristão. A paz do Senhor, irmão Evandro. Amém. A paz do Senhor a todos que nos assistem. E queria agradecer pelo convite do nosso evangelista, irmão Fernando, e grande mentor pela essa oportunidade de mostrarmos aqui o que a gente precisa colocar em prática, o que está escrito nessa lição. Eu chamo a atenção de todos para que observem, e nós já vamos começando logo pela palavra-chave: retribuição. É verdade. A leitura bíblica em classe se encontra Mateus 5, 38 a 48. Irmão Evandro. A partir do verso 38 diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Dando continuidade a esse estudo do Sermão do Monte, a gente tem estudado Mateus 5, 6 e 7. A gente vê que Jesus ele expõe, ele apresenta a lei, contrapõe a lei ali a respeito do padrão que o crente, que o súdito do reino deve viver. É mais elevado que o dos religiosos, dos fariseus e dos escribas. E na lição passada, eu citei que esse padrão que Jesus nos ensina é exatamente o padrão de santidade que ele quer que nós vivamos. Por quê?
Porque alguém pode dizer, não, eu vivo em santidade. Mas o que é viver em santidade? Será que é algo exterior? Uma roupa, né? Não, eu uso determinada roupa que a minha igreja, né, tem por costume, a mulher não corta o cabelo. Então será se é um costume, se é algo externo que é santidade, ou é esses sentimentos que Deus pode medir, né? Que nenhum homem pode ver aparentemente, como a gente temos falado em outras lições, né, a respeito do não matarás. Aí Jesus diz, quem odeia seu irmão já está cometendo homicídio, já é um homicida. Então, ele externamente não é homicida, mas internamente já está lá com rancor, com vontade de matar o irmão, só não matou por falta de ocasião ou por falta de conveniência. Vimos também outra lição, não adulterarás, mas aquele que olha para uma mulher já com o sentimento de cobiçar, né, aquela mulher, um sentimento impuro, então no coração ele já adulterou. Então a gente percebe que esse padrão de santidade que Jesus quer que nós vivamos é algo interior, é algo que ele vê, né, ele sonda, ele tem olhos como chama de fogo e ele pode ver realmente se estamos vivendo esse padrão. É fácil, será, se a gente viver esse padrão aqui, como diz assim, tomar um tapa no rosto, né, virar outra face? É difícil, né? Bem difícil. Então, por que esse padrão é exigido por Jesus? Porque realmente é um padrão que você, internamente, você ama e não você simplesmente quer, né, a todo custo, retaliar algo que você tem sofrido. Você suporta, né? Lá em Coríntios, né? Capítulo 13 diz, o amor tudo suporta, tudo sofre. E eu posso dizer que amo, mas aparentemente. As pessoas podem julgar-me exteriormente, mas por dentro do meu coração só quem sabe é Jesus. Só ele pode ver, né? Aí aqui na introdução diz assim, quando alguém recebe uma ofensa, a reação natural é devolvê-la com outra. Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de maneira mais elevada, pondo em prática a instrução divina de acordo com o Sermão do Monte. Então, que padrão elevado é esse que Jesus quer de nós? É que no momento que ele sofre uma ofensa, não é para estourar, né? Você está em um determinado ambiente, em uma repartição pública, alguém te ofende, alguém te maltrata, né? Qual é a reação do cristão? Será se é ele explodir, né, sair na violência, né, bater em alguém? Ou, se for ofendido, né, alguém te xinga, você vai e retruca e dá um palavrão maior que o outro? Então não é assim que o cristão nascido de novo vive. Ele tem que ser transformado. Até porque, irmão Fernando, nós somos representantes do reino. Nós estamos em uma caminhada aqui na Terra para conduzir pessoas que não conhecem a Deus aos céus. Exatamente. Então, por isso que o padrão dos humanos não é uma conduta que chegue ao céu. É verdade. Porque a sociedade em que vivemos no momento, ela é uma sociedade bastante violenta. Apesar de lá atrás ter tido muitas guerras, mas a gente tem que andar daqui para frente. Mateus 24 diz que, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso está acontecendo. Então, é o nosso papel. O papel da igreja é semear o amor, para que venhamos colher frutos que o Senhor nos ordenou a fazer. Por isso que diz que devemos amar uns aos outros como a ti mesmo. Se nós somos seguidores de Cristo, a gente tem que se parecer com Cristo. E, embora a nossa natureza caída, né, do pecado, a gente é mau. A gente, né, o próprio Jesus no Sermão do Monte vai dizer que vós sendo maus, né, ainda dá o pão quando o filho pede, né? Porque nós somos maus, mas o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele tem poder para nos transformar. Esse padrão é elevado, é difícil, mas o Espírito Santo ele está aí para nos ajudar. Exatamente. Foi isso que ele falou, que quando ele ressuscitou no terceiro dia, que fez a primeira reunião no apostolado, e já antes os discípulos perguntaram o que seriam deles. E aí ele disse que enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo é quem nos regenera, foi quem
nos regenerou do pecado, né? Quando ele derramou o seu sangue lá na cruz e nos deu nova vida, nova oportunidade. E ele, até os dias atuais, ele continua dando oportunidade. Então, a vingança não é o caminho, mas o caminho é o perdão. Exato. O amor é o dom supremo para que possamos chegar ao reino e superar, com a ajuda do Espírito Santo, todas as ofensas que estamos sofrendo e que ainda iremos sofrer até a volta de Jesus Cristo. É verdade. Porque o próprio Mateus, capítulo 24, diz que é apenas o início. Isso, das dores, né? Então, nós temos que, né, como Jesus disse lá, quando ele ressuscita, ele disse que ser-me-eis minhas testemunhas. Que testemunha de Jesus é essa, né? Exato. Ela é um brigão, é um Pedro com a espada na mão para cortar as orelhas do povo. Então não é assim, né? Então nós, como cristãos, nós devemos, né, aproveitar que hoje o Espírito Santo nos foi dado, ele habita em nós, e a cada dia pedir a graça de Deus e nos transformarmos pela renovação do nosso conhecimento, como diz lá em Romanos. Os objetivos da lição são avaliar que a vingança não é a natureza do reino, validar que o amor é a expressão natural do reino e valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino. Então, pagar com a mesma moeda não faz parte, né, do súdito do reino. Então, a gente sabe que é um padrão elevado. Não é fácil. A Bíblia diz que a porta é estreita, né? E apertada é o caminho. Então, se a gente acha que ir para o céu, ou melhor, ser crente é de qualquer maneira, é só ser um religioso, não, a gente tem um padrão que Jesus requer que nós vivamos. É claro que nós não fomos salvos pelas obras. Jesus nos salvou ainda pecador, ainda miserável, mas agora Ele requer que nós caminhemos de uma maneira diferente nessa terra, inclusive para poder testemunhar essa testemunha dele. Aqui no nosso tópico primeiro da lição, vai falar que a vingança não é natureza do reino. Então, a vingança não é natureza do reino. Primeiro subtópico, a lei de Talião. Eu pesquisei a respeito dessa lei de Talião. A gente pensa às vezes que é uma lei específica, que alguém, um tal de Talião, porventura, escreveu essa lei, mas não é assim. Talião, a lei de Talião quer dizer, né, essa lei do, né, tal qual, né, ou seja, da mesma maneira que a pessoa ofendeu ou a pessoa transgrediu, ela vai ser castigada. Então, Talião não é o nome de uma pessoa, é um padrão de lei que equipara, né, o castigo, né, com a mesma proporção da ofensa. Então, esse tipo de lei, tanto é que o termo retaliação, né, é um termo que vem dessa palavra, de talião. Então, talião é uma palavra que significa esse tal qual, ou seja, uma lei que aplica-se uma justiça equivalente, né, ao crime, à ofensa. E outra coisa, né, quando a gente vai falar da lei italiana, a gente lembra, né, olho por olho, dente por dente. E desde a antiguidade, né, no Código de Hammurabi, já se via esse princípio, e na lei de Moisés também a gente vê essa aplicação desse princípio da lei italiana. E até essa lição eu confesso aos irmãos que eu achava essa lei é dura, é muito difícil, né, muito severa. Severa mesmo. Né? Mas eu compreendi aqui através da lição, né, através dessa pesquisa que a gente faz, que essa lei, na realidade, ela era um limite para que o homem não aplicasse uma punição além daquele crime. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Parece um negócio bem frio, né? Um negócio bem cruento. Mas a partir do momento que é olho por olho, dente por dente, para evitar que alguém feriu o teu olho, você vai lá e mate. Exato. Então você vai fazer algo desproporcional. Então a lei é para exatamente limitar, para você não executar uma justiça, né, ou um julgamento acima da proporção que o crime, né, merecia ser castigado. Então é interessante, né? Uma lei que a gente acha que é algo cruento, algo mal, na realidade estava limitando, segurando os homens para não fazer coisa pior. Verdade. Então era uma proteção para os homens não serem injustos. Endossando aqui a questão do seu comentário relativo à lei, eu coloquei algumas coisas aqui em evidência, e realmente a intenção dessa lei
era de controlar a vingança da pessoa lesada, né? Porque ela poderia realmente ultrapassar, entendeu? Porque, por exemplo, se você tirasse algo de alguém, como você vai lá, na época ia lá e levava um animal, a pessoa lesada tinha o direito de pegar um animal lá também, e não dois. Então, a lei, de certa forma, ela deixava proporcional e limitada a violência e a justiça naquela época. Exatamente. Tanto é que, né, em Gênesis vai dizer lá que Lameque, né, Lameque ele mata 2 homens e vai fazer uma ode, né, um canto lá e chama suas mulheres para comemorar aquela violência. Ele diz: um homem me feriu, eu matei. O outro me pisou, eu matei. Então não era olho por olho nem por dente. Ele extrapolava, né, ou seja, a aplicação de uma justiça. E no que diz aqui também na nossa lição, que embora seja, né, essa lei olho por olho, dente por dente, ela tinha que ser aplicada pelo juiz e não, né, da pessoa. Né? Por exemplo, o filho aqui, irmão Ivano, no olho, ele vai e coloca o dedo no meu olho também. Não. Isso deveria passar por um julgamento, né? E a partir do momento que esse julgamento fosse sentenciado ali, essa punição, aí ia aplicar olho por olho, dente por dente. Então, não era uma lei para vingança, era uma lei para o juiz julgar, né? O juiz avaliar e ver qual era a proporcionalidade daquele castigo. E só que os fariseus, irmão Ivano, eles acrescentavam, né? Eles gostavam de pegar a lei e voltar à tradição de homens. Por exemplo, Jesus diz aqui: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Né? Esse ouviste o que foi dito, Jesus não está dizendo está escrito isso. Jesus não está falando está escrito amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Né? Esse ouviste é porque Jesus está dizendo exatamente o que estava sendo ensinado. E esse aborrecerá o teu inimigo foi acréscimo. Não está na lei. Né? Na lei, a gente vê aqui em Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles acrescentaram, né, para ficar do tamanho, do jeito que eles queriam, para eles poderem aplicar a vingança. Então eles colocaram: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Isso não estava na lei. A gente percebe que os fariseus pegavam a lei, né, de Moisés e interpretavam ou acrescentavam alguma explicação para poder dar ocasião à maneira deles agir, e nesse tocante à vingança. Era uma época de guerra, uma época que eles estavam sendo oprimidos, e a gente vê que eles tinham ódio dos publicanos, eles tinham ódio, né, dos soldados romanos. Então, se eles tivessem ocasião realmente de vingar-se, eles não, né, mediriam esforço. E tanto é que eles torceram a lei para poder acrescentar o odiará o seu inimigo, né, ou aborrecerá o teu inimigo. No segundo subtópico vai falar o cristão e a vingança. Então, até aqui a gente já podia, encerrando aqui, já ia deixar bem claro que vingança não pertence ao cristão, né? A Bíblia mesmo vai dizer isso. Exato. Vou ler aqui algumas referências. Por exemplo, aqui a nossa lição vai falar Levítico 19:18, e diz o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E também Deuteronômio 19:17. Então aqueles 2 homens que tiverem demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Então a gente percebe que essa lei não era para ser aplicada pelo povo, mas sim pelo juiz. E ainda diz assim em Provérbios 20:22, na Nova Versão Transformadora: vou me vingar deste mal, espere o Senhor resolver a questão. E em Provérbios 24:29, não digas, como ele me fez a mim, assim farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então está claro que a vingança não pertence ao crente, ao cristão, mas a vingança é do Senhor. Romanos 12:19 endossa aí que a vingança não pertence
ao homem, principalmente ao homem de Deus. Amém. Porque quando a gente é ferido e a gente devolve, não fazemos parte do reino. Porque o reino, a retribuição do reino, não é uma retribuição violenta. Então, se a gente for, cada momento que a gente for ferido de forma violenta, a gente devolver, a tendência é que a violência aumente. É a guerra, né? E isso, daqui a pouco, se torna uma guerra. E aí, na guerra, o mais forte é o que vence e vai ficar. Você mata um, eu vou lá matar o outro. Você mata um, eu vou lá matar o outro até ficar um. É verdade. Então a guerra nunca vai acabar. Isso não faz parte desse padrão elevado que o crente deve viver. É claro, como a gente vai ver aqui durante a lição, isso aqui não está significando também que o crente é bobão, né? Abobado. Isso. Que ele vai perder os seus direitos, né? Não, que ele vai ser roubado e o crente vai ficar sorrindo. Não é nada disso. Está dizendo que não cabe a nós ao que cabe a vingança, a justiça. Né? Se tiver alguém cometeu um crime contra nós, quem vai aplicar a justiça? Somos nós? Não. Né? Então, não cabe ao cristão ele fazer justiça com a própria mão. Né? Para isso, existem as autoridades que também são instituídas por Deus para fazer essa parte. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos tomar a justiça em nossas mãos para executá-la. E não também retribuir, se vingar. Né? Isso não cabe a nós. A gente tem que amar. Se você é aquele que não leva desaforo para casa, em todo lugar que passa tem uma queixa, uma briga, uma confusão, né? Qualquer um que passou na sua frente na fila, você já quebra tudo. Como é que você vai ganhar aquela alma de corrida? Se você tem aquela imagem de ser um brigão. Retribuir mal com mal. Né? Como é que você vai resistir ao mal? Então, na realidade, você tem que, muitas das vezes, perder para ganhar. Exatamente. Né? Você sofre a ofensa, sofre, é o que a gente vai ver no próximo tópico, sofre aquela afronta, sofre o prejuízo, mas para ganhar na frente. Porque, de outra forma, você depois vai evangelizar na rua e vai encontrar o seu adversário. E ele tem lá uma queixa contra ti, ou até vai te repreender dizendo a você, você diz cristão, mas você não vive no padrão que Cristo ensina. Pelo contrário, você é nervoso, é bravo, é iracundo, é vingador. Então, cabe a nós sermos irrepreensíveis, de que ninguém tenha com que nos acusar. Porque quando a gente chegar em qualquer lugar, a gente tem que fazer com que as pessoas se comportar para que as pessoas vejam Cristo em nós, porque somos representantes, divulgadores do reino, do Evangelho. Então, por isso que é necessário que a nossa conduta seja irrepreensível e que não sejamos vingativos. Mateus, capítulo 28, lá nos últimos versículos, diz que Jesus Cristo era manso e humilde de coração. Então, precisamos ter essa mansidão e essa humildade de Jesus Cristo diante de uma sociedade atual violenta, em um momento em que a gente passar por dificuldades tais como essa, estamos dialogando aqui, descritas nessa lição. Amém. Então, é isso que Jesus está denunciando aqui, a questão da vingança, da retribuição do ódio, daquela cólera. A gente já estudou também a questão de se você tem cólera do seu irmão, você já é homicida, você já está com vontade de fazer o mal a ele. O segundo tópico, então o amor é a expressão natural do reino. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos que Jesus vai dar, e o comentarista elenca tudo isso aqui na questão do amor. Você só faz isso com amor. Agora, que amor é esse? É o amor que nós temos natural? Não. É o amor que Deus dá. Como já falamos, a nossa natureza é má, a nossa natureza ela estava depravada. O Espírito Santo que a cada dia está nos amoldando, nos transformando. Nós somos nova criatura a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus. E nós renunciamos a cada dia, Quem quer vir após Ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então,
a cada dia o Espírito Santo ele vai derramando esse amor no nosso coração para que a gente possa viver nesse padrão. É difícil, mas não é impossível, né? Porque Jesus é o nosso maior modelo, né? Ele foi esbofeteado, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, ele sofreu toda aquela afronta, foi para a cruz, mas ali nos seus últimos momentos ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também aprendeu essa lição, né? Sendo apedrejado, né? Ele ali ensinando o povo não aceitando a palavra, apedrejam Estevão, mas ele também olha para Deus e diz assim: não impute a eles, né, este pecado. E a nossa conduta, como cristão, nós temos a obrigação de amar. Não podemos odiar ninguém, porque como é que a gente vai dizer que Deus é amor se a gente não ama o próximo? Deus não está conosco, né? Como diz João. As cartas de João diz que como nós podemos dizer que amamos ao próximo, a quem a gente vê, sem mostrar as atitudes. Se a gente aborrece ele, como é que a gente ama a Deus que não vê, né? Exatamente. Então, para que a gente venha expressar esse amor, não podemos separar ninguém. É verdade. Temos que amar a todos. Amém. Inclusive, como já falamos, né, os fariseus fizeram aquele acréscimo, né? E odiará o seu inimigo, ou aborrecerá o seu inimigo, aquilo ali não fazia parte da lei. E quem não meditar com atenção, quem não tiver atenção, o versículo, ele é bem claro. E se você não lê os versículos precedentes e os procedentes, você não entende não. Entendeu? Por isso que é bem importante a gente meditar de forma profunda, examinar as escrituras de forma profunda para podermos expressar o que o Senhor cobra. Então, o Senhor Jesus ele vai trazer aqui esses exemplos, né? Primeiro vai ser virar a outra face, né? Depois no segundo subtópico vai arrastar para o tribunal, no terceiro obrigar a fazer algo e no quarto fazer alguma coisa por alguém. Então, o virar a outra face eu acho que é mais famoso, né? Jesus disse: se você receber, né? For ferido de um lado, foi esbofeteado, você oferecer a outra face. Né? Isso significa o quê? É quando você é ofendido, né? Você, ao invés de retribuir, né? Retaliar e aplicar lá a lei de talião, né? Olho por olho, você, né? Sofrer aquele insulto e suportar, se necessário for, até oferecer, né? A outra face. No sentido de que você está tentando ali, né, convencer aquela pessoa através do amor. Né? Você está pagando o mal, né, com o bem. Né? Então você está ali resistindo ali ao que o inimigo quer. Porque qual é a intenção do inimigo? Era gerar guerra, gerar briga, né? Contendas. E se você ali suporta, né? Então muitas das vezes você vai ganhar aquela batalha sem ter que, né, usar de violência. Então diz aqui na nossa lição: a primeira reação é agir com a mesma arma do ofensor, e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Né? Às vezes a gente quer bater mais ainda, como um tapa quer dar um soco. Né? No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tenha o coração cheio de amor tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Então você suporta ali, né, conta até 1000, né, e pede a graça de Deus e talvez, né, essa sua atitude vai desfazer toda, né, a estrutura ali que Satanás armou para te derrubar, para fazer aquela guerra. Imagina um lar, né? Pai, filho, né? E quantas vezes a gente vê lá destruído porque alguém não se conteve, né, e foi ofendido e devolveu a ofensa, daqui a pouco está tudo destruído, tudo de mal, né, e quando não acontece coisas piores, né, que levam, né, ao extremo a violência. Esse primeiro subtópico do segundo tópico
que diz virar a outra face, eu grifei aqui essa frase, esse primeiro ponto. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Então, para que você venha não retribuir esse tapa que você recebe na face, óbvio que ninguém vai sair por aí tomando tapa à torta e à direita aí assim. Não tem como, é impossível você sair dessa forma por aí. Mas o que você precisa ter diante dessa situação é domínio próprio. Um dos frutos do Espírito escrito lá em Gálatas, que você tendo domínio próprio, é possível você fugir dos conflitos, é possível você fugir da tentação, das contendas, entendeu? Das brigas, Exato. entendeu? Então, se você tem o domínio próprio, esse fruto vai te ajudar a prosseguir diante de circunstâncias tais como essa, de ódio, de violência, de vingança, de desamor. Então, o Espírito Santo vai cravar isso no seu coração e com o domínio próprio você vai conseguir vencer todas essas dificuldades citadas nesse primeiro subtópico. Não há necessidade nem de se oferecer outra face, né? Exato. Você saiu da briga, Pronto, já evita. você já fez muita coisa, né? O segundo subtópico vai falar arrastar. Não, vamos ler aqui o texto bíblico de Mateus. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Então, segundo o autor aqui, esse pleitear é algo, por exemplo, uma questão judicial. Então, alguém está lá com uma peleja com você, com um litígio, e você talvez seja até sendo injustamente, né, sentenciado a ter que pagar alguma coisa, ou perder, tomar algum prejuízo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, numa situação dessa, que você ainda perca mais ainda. Aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar, alguém diz, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Mas deve ser o contrário. Ele tem que dar um boi para não entrar e uma boiada também para não entrar. Ou para sair sem problema. Então ele vai, ainda que sofra um dano, ainda que ele sofra um prejuízo, ele não vai ter esse sentimento de vingança, de querer. Ele perdeu um direito ali, mas ele perde agora para ganhar na frente. Exatamente. É claro que aqui, como a gente já citou, não quer dizer que o crente é bobão, que o crente vai ficar apanhando, como ele falou, na rua e dando o outro lado, nem que ele vai ficar perdendo os seus direitos. Mas há situação que é melhor perder. É verdade. Nem sempre você ter razão vai te deixar em paz, né? Nem sempre você ganhar as causas vai lhe trazer essa paz. Pelo contrário, pode até provocar mais guerra ainda. Isso. E o que eu grifei o que me chamou a atenção nesse segundo subtópico foi essa frase final, esse parágrafo final desse segundo subtópico, que diz assim: é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Exatamente. Então, para que você venha tomar esta atitude, é necessário você ter desprendimento. Isso. Porque quando você tem desprendimento, numa situação como essa aqui, onde você entra em conflito com alguém por causa de algo que ele te deve, isso vai ao tribunal, isso vai vir um desgaste. Os advogados de ambos os lados vai trazer argumento de um lado, o outro vai trazer argumento de outro, mas o que é melhor é fazer o quê? Se desprender daquilo. Porque é como você acabou de falar. A gente perde aqui para ganhar lá na frente. Deus não deixa a gente sem o que necessitamos. Ele sempre está suprindo. Então a gente está em conflito judiciário em tribunal. Também não é agradável quando você faz isso por coisas vãs. É óbvio que a gente não deve ser bobo. Vai haver momentos que precisaremos entrar sim. Buscar justiça, né? Isso, até porque nós temos direito, como por exemplo quando se quer
quando se quer abafar algo do reino, a gente precisa recorrer à lei dos homens de forma legal. Isso. Então, é claro que quando é necessário, né, sim, é como a gente tem estudado, né? A vingança, né, a retaliação, ela deve vir por meio, né, da justiça, do juízo. Isso. E não você achar que está injustiçado e você quer, de qualquer forma, vingar-se. Não, você tem que ter esse domínio próprio, você tem que, né, saber perder para ganhar depois e, principalmente, né, valorizar a paz, né? Exatamente. Não é caro a paz, né? E às vezes alguém gosta de briga e fica numa briga que nunca vai ter fim. Eu costumo falar, irmão Fernando, que não existe coisa melhor do que você ter paz. É verdade. Quando eu andava, eu falava muito disso, sabe? E eu desviava das confusões, porque não existe nada mais satisfatório do que você estar todos os dias tranquilo. Sempre evitei confusão, porque assim eu terei o direito de ir e vir em todos os lugares. Então, isso é o que hoje nós estamos estudando aqui. Glória a Deus. Então, o ensino de Jesus é bem propício, bem útil, né, para o cristão. Isso. E o terceiro vai dizer a obrigação de fazer algo, né? Segundo o comentário da lição, no dia foi, vai dizer que era comum, né, um oficial romano, um soldado, vir para um judeu e dizer: ó, carrega isso aqui para mim, leve isso aqui uma milha. Então Jesus diz: ó, se alguém mandar você andar uma milha, vá duas. Né? Então você não vá querer se vingar ou fazer algo de mau grado, não. Você faça além, sirva, né? Estenda ainda mais o serviço que você está fazendo ali e, né, certamente Deus é glorificado quando você faz além do que te pediram, né? Tem até um versículo na Bíblia que diz que se a gente fizer só o que é mandado, a gente ainda serve inútil. É verdade. A gente tem que fazer além do que nos pede. E esse fazer além do que nos pede, né, vai agradar a Deus, porque vai demonstrar que nós não estamos fazendo aquilo obrigado, por obrigação, de mau gosto, mas pelo contrário, a gente está servindo além do que pediram para demonstrar que nós temos amor, né, por todas as almas. Nesse terceiro subtópico aqui, eu grifei aqui um parágrafo aqui que fala o seguinte: entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Aí é onde entra a humildade. Amém. E a mansidão. Mansidão. Escrita lá em Mateus 21. Daqui a pouco a gente vai abranger todos o fruto do Espírito, né? Sim. Já fomos no domínio próprio, já chegamos na mansidão, na humildade. Então, por último, fazer alguma coisa por alguém. Então, a gente vai ter uma lição que vai falar, inclusive, na motivação, né? Como você faz, você dá uma esmola, né? Mas aquela esmola, Deus se agrada, desde que você tenha uma motivação sincera, né? Não para se mostrar, isso a gente vai estudar na próxima lição. Certo. Mas aqui, ainda nesse texto, né, dessa lição, ainda vai falar a respeito de fazer alguma coisa. No versículo bíblico diz o seguinte: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Então, a gente percebe que, né, os fariseus eles gostavam de distorcer a lei, gostavam de criar, né, tradições de homens e não tinha essa preocupação de socorrer alguém que estava pedindo. Pelo contrário, talvez se desviava dele e deixava aquele que, né, estava ali passando por alguma necessidade, né, sofrendo. Como o próprio Jesus vai contar a história do bom samaritano, né? Isso. Passa o sacerdote, vê aquele homem caído, vai e ele desvia daquele homem, da mesma forma levita. Então os religiosos daquela época faziam assim, mas Jesus está dizendo diferente, né? Que é para a gente fazer, né, como diz aqui, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Jesus está dizendo para nós socorrermos aquele que tiver alguma necessidade. Mais uma vez, é claro que aqui não está dizendo que a gente vai ser, como já falamos, né, alguém alienado, fazendo as coisas sem
ponderar, né? Claro que ele não vai dar a todo mundo que está pedindo só porque pediu. Ele vai dar quem realmente necessitar, né? E logo no início, Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, necessitados sempre existirão, né? E para que a gente venha suprir os necessitados, é necessário que venhamos ter altruísmo. Amém. E a necessidade, ela vai ser sempre existente. Isso. Desde o princípio que existiu necessidade, sempre haverá necessidade de alguma coisa. E sempre alguém do reino, alguns do povo de Deus, pode contribuir com algo. Faz parte, né? Você não precisa contribuir somente de forma financeira, mas você pode contribuir com o seu talento, você pode contribuir servindo de alguma forma. Agora, é necessário que você seja proativo e não somente reativo. Será que você só ajuda quando você vê ou quando alguém avisa? Exato. E não só teórico, né? Isso. Tem que viver o Evangelho na prática. Na prática. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, buscando a perfeição de Cristo. Nós estaremos resumindo um pouco esse tópico, devido à duração da nossa aula. Mas nós temos aqui os seguintes subtópicos: uma justiça mais elevada, o amor mais perfeito, perfeitos como o Pai. Então, temos aqui a questão da perfeição. Como eu já citei, eu acho que aqui está bem de acordo com aquela primeira afirmação. O que Jesus está ensinando no Sermão do Monte é o padrão de santidade. Isso. Santidade é você querer se parecer com Cristo e chegar a essa perfeição. Nós não vamos ser perfeitos aqui, durante a nossa vida terrena, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar essa santificação, buscar essa perfeição, andar na presença de Deus e ser perfeito. A cada dia nós devemos nos aperfeiçoar. Então, uma justiça mais elevada. Como já falamos, a justiça não é aquela dos religiosos. É uma justiça que não vai buscar uma tradição na lei ou algum subterfúgio para poder querer se vingar, querer fazer olho por olho, dente por dente. Não. É alguém que vai amar, e ainda que ele tinha direito àquela justiça, muitas das vezes ele vai perdoar e vai deixar para lá, ou relevar aquela situação que ele tinha direito a ser vingado, ou em caso realmente que caiba alguma aplicação penal, alguma justiça, a gente entrega a justiça dos homens ou a justiça de Deus. Deus é perfeito. Então essa justiça mais elevada que nós devemos viver, não aquela que eu vou fazer com a minha própria mão e vou acabar dando vazão ao que está dentro de mim, que é o homem natural, carnal, aquele bravo, iracundo, aquele que quer ter razão a qualquer custo e não leva o desafio para casa. O amor mais perfeito, então o verbo aqui é o verbo agapau, que é o amor diferente, o amor que provém de Deus. Esse amor ele não é natural do homem, esse amor é o amor sacrificial, aquele amor que Jesus morreu sem esperar nada em troca, morreu por aqueles que eram mal, por nós que éramos pecadores. Então é um amor que você não ama em troca de nada. Por exemplo, eu amo minha esposa porque ela me ama, amo meu filho porque ele me ama, mas o amor ágape, o agapau, que o verbo, é o amor que você dá sem esperar nada em troca. Nesse tópico, eu resumi aqui, a ideia é estar aberto ao aperfeiçoamento operado pelo Espírito Santo em nossa jornada cristã. Porque a gente sabe que perfeito só Jesus Cristo. Isso. Mas essa perfeição citada no verso, na lição, é um aperfeiçoamento que vem do Espírito. E a gente precisa deixar ser transformado pelo Espírito. Porque nesse sentido o ser humano não é perfeito se for de forma contrária. Mas perfectível, ou seja, é um ser aberto à ação transformadora quando você dá lugar ao Espírito Santo.
de alguém maior que ele, exterior a ele. Então, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, ele transforma. E o Consolador veio exatamente para nos dar essa fortaleza transformadora. Então, ser espiritual é cada vez mais ser humano. E nesse sentido, nossa real humanidade está em Cristo Jesus. Graças a Deus. Então, aceitar a Cristo Jesus e deixar Ele te conduzir é o objetivo para que sejamos mais amáveis e semear o amor. Parecer com Cristo, né? Parecer. Como a Bíblia fala, né? O primeiro Adão veio a morte. Isso. Mas o segundo Adão, que restaura a humanidade, né? Que nos traz de novo a imagem e semelhança de Deus, é Jesus. E Ele nos traz a vida. Então nós podemos andar nessa perfeição. Né? É claro que a gente só vai alcançar quando formos glorificados. Mas enquanto estamos aqui na Terra, cada dia a gente tem que, né, ser mais crente, mais cristão, viver aquele versículo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, os versículos que falam sobre essa perfeição, né? Esse amor, vai dizer aqui: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai para os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, aí a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente vossos irmãos, né? Que fazeis demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Né? Gálatas 5:22. Então, é essa a nossa obrigação, né? Nosso alvo, nosso padrão é mais elevado do que o religioso, do que o fariseu, do que o escriba. Então, é esse o padrão que Cristo requer que o súdito do reino viva para poder realmente fazer parte desse reino. Então, concluindo, irmãos, nós temos o seguinte: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver neste mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que pode expulsar o ódio de qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Então, é assim que Jesus nos chama para viver. Ser religioso, frequentador de igreja é fácil, né? É fácil. Ter uma carteirinha de membro, ser dizimista, fazer parte de um grupo de louvor é muito fácil. Mas ser crente o caminho é mais estreito, né? Mais apertado. Glórias a Deus. Mas o Espírito Santo ele nos dá essa vitória. Glória a Jesus. Podemos, né, fazer da forma como Jesus tem nos ensinado. Exatamente. Que lições maravilhosas a gente tem aqui em Mateus 5, 6 e 7. Na próxima lição a gente já vai começar a falar de Mateus 6. Então, só Mateus 5 já deu aqui tanta lição e não esgotamos o tema. Se a gente for voltar para ele, para os mesmos capítulos, a gente vai aprender outras coisas. Tem muito mais aulas. Então, é um texto maravilhoso e que nós possamos amar esse texto e buscar, né, servir ao Senhor e viver conforme Ele requer de cada um de nós. Da minha parte, eu quero agradecer aqui ao evangelista Fernando pelo convite de participar aqui da aula. Amém. E que vocês possam aplicar o que foi lido, o que você está assistindo, e que todos fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém. Teremos outras dobradinhas, né? Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus pelo nosso irmão Ivan, que, né, tem se empenhado na obra do Senhor. Estudamos ali, terminamos o curso lá de meteorologia, estaremos, né, tendo a formatura agora dia 28 de maio, e verdadeiramente, né, ele mais ensinado que aprender. Glória a Deus, por isso está aqui, né, contribuindo conosco nesse aprendizado. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Fica na paz em nome de Jesus. Amém. Amém.